cartunista está mais preocupado com a ideia e com a comunicação percebida do que com o fazer bonito na ilustração, com o ser perfeito, com o trazer luz, né? A ilustração em si trazer luz para as coisas. E eu não me preocupo em fazer algo figurativo como existe na realidade. Eu não quero fazer uma árvore como ela já existe. Eu tento não competir com a realidade. O cartunista vai mais para o lado da abstração e da linguagem. E ele geralmente é um delator. No dia a dia de imprensa, quem sentou no poder, eu sou contra. E quando eu falo eu sou contra, aqui eu me coloco como um profissional, um cronista gráfico, eu diria. Que é quem usa do desenho como um escudo, como uma ferramenta de pensamento. Então, é dessa forma que existe a diferença entre o cartunista e o ilustrador. Quando eu brinquei aqui o pictólogo, é porque, como desde criança eu desenho, essa construção de poder me observar, de poder entender os meus defeitos, as minhas angústias, as minhas inseguranças, elas sempre se canalizaram muito no desenho. O desenho foi sempre o meu momento de parar e me conectar. Talvez eu tenha sido uma criança com hiperatividade, porque eu roo unha até hoje, com algum nível de autismo ou dislexia e que minha mãe não sabia. Hoje eu passo a entender tudo isso. E fui percebendo que o desenho, ao longo, eu tenho 40 anos, ao longo da vida, foi me trazendo esses momentos de calma e de autocompreensão. E aí a minha brincadeira hoje com vocês seria a seguinte: a gente sabe que vai saltar aqui, e nesse momento eu queria que vocês fizessem um papel de autocríticos de arte. E eu vou mostrar uma imagem aqui, e eu gostaria que vocês escrevessem ou pensassem 2 palavras cada um, mas que vocês fossem criticar a arte que eu vou mostrar. Colocar 2 defeitos na percepção dela, tá? Essa imagem aqui. Eu queria que vocês olhassem para ela enquanto estilo, faz de conta que isso é uma prova de seleção para curadores de arte. E vocês, por favor, têm que colocar 2 defeitos do que vocês percebem nessa imagem. Essa é uma arte minha, tá? Que eu fiz em 2014. Bom dia. Então, gostaria que vocês, por favor, colocassem 2 defeitos, como se vocês fossem críticos de uma galeria de arte, vocês tivessem que aceitar essa arte ou não. E vocês só podem colocar 2 defeitos, não tanto quanto ao conceito, mas quanto à forma. Tentem não interpretar, é óbvio, ela tem um código, um símbolo, um conceito que está sendo ilustrado, mas vocês têm que se ater à forma. 2 efeitos que vocês percebem, ou qual a primeira palavra que sentem quando vem essa imagem? Eu não estou vendo a imagem. Não? Não. Puxa, eu não sei. Eu também não. Uau. O que eu posso fazer? Deixa eu ver uma coisa. Alguém Bel, está eu sei vendo? que está no iPad, né, Bel? Ah, o teu desenho branco ainda, Rafa. Tá Eu tudo tô bem? vendo. Eu tô vendo também. Você está na beira do Tô no precipício. celular, então no Tô celular na acho que beira dá do para ver. precipício. Ótimo. É esse o Valeu, desenho Léo. ou é outro? Não, já é um Esse. outro agora. Ah, é outro? Então eu também não tô vendo. Você tem que inverter a tua tela aí, Rafael. Não, mas eu estou compartilhando a minha tela. Espera aí. Estou vendo a tela cartunista. Agora sim? Isso, Agora agora sim. sim, Rafa. Ah, beleza. Desculpem. Legal. Quando você falou, estou na beira do precipício, eu entendi. Se vira agora. Então nós temos que achar 2 2 defeitos. defeitos, por apenas. favor. Isso. Eu vou dar aí 30 segundos para todo mundo pensar, tá? $15. 5 segundos. Mania de professor de ficar medindo o tempo, né? Desculpem. Legal.
Alguém gostaria de compartilhar as palavras que colocaram como defeito? Oi. Sem medo. Oi, Rafa. Oi, Vendo Menezes. aqui do celular, veja bem, eu tô vendo do celular, tá? Tá, Então fica uma tela lotada. lotado. Posso colocar essa palavra? Lotado? Pode colocar essa palavra. Excelente, obrigado. E, portanto, eu não posso definir muito bem. Ótimo, É isso. excelente, Muitos pensamentos, né? No mesmo local. excelente. Bem, já falei. Obrigada. Obrigado, Menezes. Rafa, eu trabalho com comunicação, com criação, com arte. Eu estou acostumado com esse tipo de desenho, mas uma coisa que me incomodou bastante é falta de nariz, falta de boca em alguns personagens. Eu memorizei 2 em específico porque era a tarefa, né? Mas eu percebi isso em vários. Legal. Estou quase riscando o meu monitor aqui para completar. Pode fazer, não tem problema. Rafa, para mim, confusão Confusão, indefinição. confusão e definição, excelente. Eu iria escrever poluição, Poluição. porque eu não consegui focar em algo. Eu fiquei procurando um ponto para focar, para entender, para sentir o desenho, e aí poluiu muito. Não consegui definir em 30 segundos. Excelente. Obrigado. Chamou atenção o pintado, as partes que tá pintadinho de preto, foi o que mais pegou no meu olho, assim. Quando eu olhei, foi o que mais me chamou a atenção. Os traços, assim, não muito, mas a cor, assim, mais presente também me chamou mais atenção, assim. E é uma imagem, para mim, né, um pouco desconectada. A gente tem várias informações que parece que não casam, né? Talvez seja essa a ideia. Mas me chamou muito a atenção os pontos, assim, pintados. O preto mesmo. Posso notar desconectado? O que me chamou a atenção foi aquela personagem ali no canto inferior esquerdo, com todos esses pensamentos. Então, eu não consegui nem entrar no pensamento dela. Me deu uma sensação de aperto, assim, por tanto pensamento numa pessoa só. Tá. Eu acho que nessa linha, o que me bateu foi esse excesso. Muita informação. Simone, foi o que eu senti também. Senti isso. Legal. Eu me senti confusa, muito confusa, assim. Consegui focar em nada, sabe, Rafa? Obrigado, Carol. De nada. Alguém mais quer compartilhar, gente, que colocou como defeito? Agora que eu consegui ativar meu microfone, eu achei muita informação, uma confusão de pensamentos aí da moça. Mas a gente te ouviu antes, Gê. Então tá. Agradeço, deu certo antes. Tem uma pessoa, por gentileza, que ela tá com o micro desligado, que ela falou, eu desconheço, com a blusa preta. Sou eu, Cláudia. Oi, Cláudia, obrigado. Bom, estava desligado, né? Bom, eu achei, assim, ideias confusas, assim, como se você não conseguisse ver a realidade das coisas, as realidades estivessem distorcidas. Né? O que me chamou a atenção bastante foi aquela televisão que é uma torradeira, bem no centro inferior. Nossa, nem eu lembrava dessa. Onde que está essa torradeira? Bem no meio, embaixo. Certo. Uma televisão torradeira, perfeito. Muito bom. Eu gostei do caranguejo da paz ali no meio. Joia. Boa. Obrigado, gente. Legal. Gente, então é o seguinte, vocês acabaram de me autodefinir nos meus defeitos. Eu fui ouvindo cada um de vocês e, de alguma forma, tudo que vocês disseram me representa enquanto minhas deficiências. Confuso é a palavra que eu mais ouvi
na vida até hoje. Desde que eu comecei a desenhar, quando tinha talvez 8, 10 anos, a palavra confuso sempre esteve presente nas autocríticas que eu recebi. Desde criança, nos desenhos, até a minha orientadora do mestrado há 3 anos atrás. Então, o lidar com o nosso defeito, ele fez eu sempre olhar com cuidado para o que eu tinha como característica. E conforme eu fui estudando, obviamente, eu vou passar só mais um desenho aqui, vocês vão ver que essa confusão de alguma forma está presente. Esse é um outro desenho que eu fiz para uma escola internacional de francês. Essa é uma outra arte que eu fiz. Claro, essas artes, elas têm um briefing, né? Eu tive que comunicar alguma coisa aqui e as crianças tinham que achar as ações, os verbos dentro dessa confusão. Era mais ou menos aquela brincadeira de onde está o óleo. Então, intencionalmente, o briefing era esse. Eu tinha que gerar essa confusão. Mas isso não me isenta de ser exatamente em minhas deficiências isso tudo que vocês colocaram. Confuso, de talvez muita coisa na cabeça, lotado, desconectado, não consegue ver a realidade. Talvez isso tudo me represente em minhas deficiências. E aí, conforme eu fui entendendo e muito trabalhando o autoconhecimento por meio da ilustração, eu fui conhecendo alguns conceitos e o primeiro deles foi um conceito chamado, eu vou voltar para a minha tela anterior. Não, vou deixar aqui mesmo. Acho que... peraí. Deixa eu só voltar para a minha outra tela. Então, eu conheci um primeiro conceito. Vocês estão vendo aqui normal agora? Sim, legal. Não, Rafa, não estou vendo. Não? Não. Alguém está vendo o desenho do menino? Sim? Sim. Legal. Sim. Eu tô. Legal. Eu conheci o primeiro conceito chamado serendipidade. Em inglês é serendipity, né? Serendipidade. E o meu primeiro trabalho em conhecer essa palavra foi em tentar ressignificar o que eu me julgava muito como confuso para serendipidade. E eu fui percebendo que, tudo bem, realmente eu sou confuso e talvez porque eu tenha crescido nos pés da minha mãe falando na rádio e sempre muita falação no entorno. E uma vez eu fui fazer uma entrevista de portfólio com a Editora Abril, a primeira grande que eu fiz. E a editora de arte da Editora Abril olhou meu trabalho e falou assim: nossa, parece que você tem um radinho na tua cabeça. E aquilo entrou comigo e falou: nossa, alguém me reconheceu. E aí a minha arte em si não deixava de ser essa expressão de um monte de coisa que passava na minha cabeça. Quando eu entendi o que significava serendipidade e que significa você respeitar o acaso, isso pela primeira vez me deu um alento e falou assim: uau! Então eu posso ser confuso e deixar essa confusão acontecer de forma tranquila e passar a absorver muito mais os meus erros com naturalidade e a possível imprevisão do que vai acontecer. Então eu passei a aceitar muito mais as incertezas minhas, do dia a dia, do relacionamento com as pessoas, e isso foi me dando uma certa calma, ainda que no meio da confusão. Então, eu diria que quando eu olhei pela primeira vez o Serendipidade, eu construí uma primeira plataforma flutuante aqui. Alguém já jogou Mario? Mario Bros? Tem umas plataformazinhas. Então, nessa busca do não saber para onde vou, pela primeira vez, talvez eu tenha encontrado uma plataforma flutuante aqui que me deu algum suporte. Depois, nessa cobrança que a gente tem do ser magro, ser bonito, ter cabelo, ser feio, ser gordo, ser inteligente, eu conheci o conceito da complexidade, que é de um sociólogo francês chamado Edgar Morin. Complexidade. E a complexidade, a gente que estuda design, ela tem muito a ver com entender o novo conceito planetário, o universo em que a gente vive.
E segundo a NASA, o que a gente está vivendo hoje é algo chamado de VUCA. E parece muvuca, né? Estamos vivendo uma grande muvuca. Mas o que seria esse VUCA? Significa vulnerability, vulnerabilidade, uncertainty, de incerteza, complexity e ambiguidade. E aí, a hora que eu fui compreendendo isso, eu falei, caramba, mas então tá tudo bem ser confuso, talvez estejamos todos no meio dessa complexidade. E talvez seja bom a gente entender essa forma flutuante de ser para ficar mais tranquilo. E aí, nisso, eu fui entendendo que estava tudo bem o meu desenho ser torto, que estava tudo bem eu ser confuso, que estava tudo bem eu entender plataformas flutuantes. E é até engraçado que, aproveitando que a mãe Liz está aqui, tem muitos familiares meus, quando eu entrei na família da Adria, 20 anos atrás, o meu sogro falava assim, o Rafa é das web, é da nuvem. E até essa coisa, pô, de novo, a confusão, a nuvem. E essa nuvem, talvez ao longo do tempo, compreendendo ela foi se tornando essa possibilidade metanarrativa de eu me observar de fora. E eu acho que a yoga tem muito isso também, que ela dá aquele espaço vazio, que os orientais chamam de ku, né? Que é o ku, que é você parar e falar assim, tudo bem. Eu sei muito pouco de yoga, né? Fiz uma aula com a Sim, uma aula com a Carol, que foram ótimas. Agradeço. Espero continuar. Mas eu percebo que é esse momento de você estar nesse espaço vazio e criar um olhar para você mesmo, sem tanta cobrança, e deixar acontecer de forma fluida. Então, quando eu vi esse segundo conceito do VUCA e da complexidade, que também a gente fala muito no design, eu criei uma outra possível plataforma flutuante. E vim para cá. E vejam que, ainda que isso nos dê conforto, me trouxe algumas respostas quanto a me compreender em relação à minha arte, ao que eu faço, como eu penso, ela ainda está flutuando, né? Ela ainda é uma condição de incerteza que talvez aqui deixe todos nós unidos em nossas falhas. E depois, eu vim conhecer um conceito que também é bem vigente, assim, quem é de design e sustentabilidade, que é a U-Theory. You, aqui é um U, né, de você. U-Theory. O meu traço está horrível aqui, tá, gente? Porque eu estou no tablet e vai ficar meio tremido mesmo. Então, a U-Theory. O que a U-Theory diz? Ela é um convite para a gente fazer uma transição que... Isso é um conceito de Stanford, do professor Otto Scharmer. Ele diz o seguinte, o planeta inteiro está migrando de uma transição que é do ego para o eco. Então, nessa U-Theory, quando eu fui conhecer isso, talvez muitos de vocês já conheçam, e me desculpe se eu estiver sendo redundante aqui, mas ela diz, é uma transição do ego para o eco. E nesse you, eu estou olhando para mim, para você. O you é olhar para você. E aqui embaixo é chamado de turning point. É o momento em que eu fui lá embaixo, olhei para dentro de mim mesmo, assim, e falei, ok, agora eu cheguei a uma possível conclusão de mim mesmo e eu vou transitar do que seria um ego, de um olhar muito hierárquico, muito de cobrança linear, de produção autoritária, para um sentido mais de estar junto. Então, o ser humano que estaria aqui em cima, na ponta dessa pirâmide, ele está dentro. E aí tem a ver com a natureza, com o sentido holístico, com a visão ecofeminista, com um olhar ecossistêmico, com estar integrado, que é isso também que eu percebo que nos conecta aqui com a yoga. Então, nesse terceiro momento, essa U-Theory também trouxe um conforto do entender que a transição que talvez eu estava sentindo é também planetária. Então, aqui eu tinha uma terceira plataforma flutuante aí de percepção. Dentro dessa relação de me entender, eu cheguei a um último e quarto pilar ou plataforma flutuante, aqui, que foi de um biólogo chamado Mancuso. E o Mancuso, Stefano Mancuso, é um dos principais biólogos da atualidade, e ele diz o seguinte,
a gente tem que talvez entender mais a hierarquia das plantas e da natureza. E na planta e na natureza, as decisões de consenso, o partilhar, ele é sempre rizomático. Ele é sempre híbrido. A planta não se movimenta e ela tem que sempre, por isso, depender da sua rede, entender o estar junto, entender um movimento mais ecossistêmico. E na compreensão do que ele chama de rizomático, que é o movimento das plantas, eu fiz uma conexão com o jeito que eu sempre estudava, que era o mapa mental, que tem essa compreensão rizomática. O mapa mental, e a gente vai seguir na sequência, ele é esse registro que você faz para você mesmo de um jeito mais orgânico, não tão linear. Quando eu percebi todas essas conexões e que o rizomático tinha a ver com todo o jeito que eu registrava desde criança, eu diria que isso, na minha jornada aqui, me deu asas. E aí eu deixei de ter medo, quando eu estava aqui no começo, de ir para onde eu vou, para entender que todo esse caminho de compreensão em relação à arte, ao me entender, criou algumas asas e aí isso me deixava mais confortável para a incerteza. Então esse é um percurso, é um pouco teórico e abstrato, mas eu queria compartilhar com vocês, tá? Então, esse é um raciocínio mínimo de até como eu cheguei nos mapas mentais para compreensão própria, para registro de estudo e autocompreensão, tá? Se alguém tiver alguma pergunta até aqui, por favor, fique à vontade. Esse é um caminho. E aí eu queria mostrar para vocês, eu não sei se esse áudio aqui vai ficar visível, mas é um clipe do Criolo, eu vou tocar aqui, se alguém não estiver vendo acho que vou ter que voltar de novo o compartilhamento, né? Peraí. Eu vou tocar o áudio e vocês me dizem se estão escutando, por favor, tá? Vamos ir pro trabalho sem levar um tiro. Tá rolando o áudio? Tá. Voltar para casa sem levar um tiro. Tá vindo, Rafa? Áudio bom. O áudio não? Áudio tá vindo, mas se puder aumentar um pouquinho. Tá. E é capaz de tudo para manter sua brisa. Os saraus tiveram que invadir os botecos, pois biblioteca não era lugar de poesia. Biblioteca tinha que ter silêncio. E uma gente que se acha assim muito sabida. Há preconceito com o nordestino. Há preconceito com o homem negro. Há preconceito com o analfabeto. Mas não há preconceito se um dos três for rico, pai. A ditadura segue, meu amigo Milton. A repressão segue, meu amigo Chico. Me chamam crioulo, o meu berço é o rap. Mas não existe fronteira para minha poesia, pai. Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a cocaine, pai. Pois na quebrada escorre sangue, pai. Pai. Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a cocaine, pai. Pois na quebrada escorre sangue. Conseguiram ouvir, hein, gente? Sim? Legal. O que eu acho interessante desse clipe, assim? Esse movimento do ressignificar a imagem, o Criolo faz esse clipe quando ele pega uma narrativa que era para combater a ditadura e ele transforma, ele ressignifica a linguagem, tanto do clipe quanto da letra da música, para compartilhar a dor em viver no meio da favela, das drogas e tudo que ele sente de opressão dentro dele. Então é mais ou menos o mesmo movimento de ressignificar a imagem. O trabalhar com a imagem no dia a dia, e o mapa mental tem muito isso, é você expor essa relação do código. É você entender os códigos. Quando a gente vê uma charge,
eu preciso entender o código. Se eu não entender o que está acontecendo ali naquele dia, se eu não conhecer aqueles personagens, se eu não souber da notícia, eu não vou entender esse código. Então, sempre que a gente vê uma imagem, existe na fenomenologia um negócio chamado interpretação da intencionalidade. É eu tentar, quando eu vejo alguém, buscar qual é a intencionalidade que está por trás da criação daquela imagem. Então, fez muito sentido, e eu falo isso para os alunos também, a gente sempre refletir na intencionalidade das coisas. Isso também acontece no gesto, né? Então, acho que a arte tem essa propriedade. Só queria mostrar, então, esse clipe para ver como isso também acontece de outras formas. E o rap tem muito isso, né? O rap é esse rhythm and poetry, esse ritmo e poesia. A poesia também traz essa ressignificação de linguagens, né? E aí eu dou sequência aqui e queria mostrar, então, para vocês, agora mais pé no chão, quando a gente vai criar um mapa mental. E aí eu queria fazer um convite para vocês, quem tiver algum papel aí na mão, como é que a gente pensa em si um mapa mental? Aqui é uma estrutura que eu faço para sugerir caminhos de como a gente pensa hoje no dia a dia. E a sugestão que eu faço quando vocês forem registrar as próprias ideias, quando forem fazer uma anotação do que alguns chamam de doodle, você use um princípio básico do pensar mentalmente, que é o seguinte: essa estrutura aqui é a estrutura que é a rizomática, que ela é mais orgânica. Eu não estou preocupado em mostrar para ninguém, eu estou preocupado em registrar somente para o meu cérebro. E como meu cérebro é orgânico, ele é fluido, eu não quero colocar tantas hierarquias. Geralmente, quando a gente aprende a ler e escrever, e a gente privilegia muito o texto, a gente se esquece que o nosso cérebro trabalha 75% com o imagético. A gente usa 75% do cérebro para imagem. E na educação, a imagem está lá em 2 aulas de educação artística, muitas vezes, e se esquece de potencializar tudo isso para a gente reter melhor as coisas, para não se cobrar tanto até na nossa não linearidade. E aqui eu fiz esse mapa mental, eu uso na aula de sustentabilidade, e aí aqui são 6 modelos do que a gente normalmente usa quando vai registrar alguma coisa. Primeiro, listinha de mercado. Eu posso fazer algo mais linear, uma to-do list, uma checklist, e vou dando os OKs. Eu posso fazer um gráfico e colocar algumas medidas aqui, peso versus altura, caro versus distância. Posso criar um gráfico mais cartesiano. Eu posso pensar num fluxograma, onde eu tento visualizar um circuito de cima e tomada de decisão. Eu posso pensar em organogramas mais hierárquicos de equipe, tentar um grafismo assim. Eu posso tentar pensar em rede, que é entender diversas formas, que acaba sendo um pouco também fluxograma, mas sem momento decisório. Eu posso pensar também em espinha de peixe com objetivo único para trabalhar em equipes. Enfim, esses são raciocínios do que a gente chama de recurso gráfico de síntese. Então, uma forma de organizar pensamentos usuais. Isso aqui talvez compreenda 90% do que a gente usa quando vai fazer registros visuais. E a minha sugestão é que sempre vocês comecem pelo centro, e nesse centro vocês registrem o porquê, ou o que e como aquilo vai ser feito. Pode ser com palavra, pode ser com... Não se cobre no desenho, pode ser algo muito simples, mas comece pelo centro. Coloque um porquê no centro do que você está fazendo. E depois vai para as áreas radiais. Essas áreas radiais, a teoria de uma professora da França chamada Bérénice Bourneau, ela diz que a gente vai procurar colocar referentes núcleos propositivos, que nada mais são do que pequenos núcleos de compreensão. Do que você acha que é importante? Eu vou colocar isso aqui. E não precisa respeitar, é horário, é fuso horário, coloca como você quiser. O importante é você ter um registro para o teu cérebro e usar a forma centralizada e rizomática está mais parecido às sinapses com que os nossos neurônios trabalham, que não são lineares. Eles são hiperconectados em várias coisas ao mesmo tempo. Então, você está imitando ou tentando fazer de forma mimética o teu jeito de pensar natural. Então, essa é uma sugestão que eu faço. Comecem pelo centro, com o projeto, a ideia do porquê, o quê, e comecem a colocar coisas ao entorno sem se cobrar tanto. Pode ter um título, enfim. Você pode fazer só checklists,
você pode fazer só com palavras, você pode fazer somente com imagem, se você quiser, aí fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou seguindo, gente, se eu tiver com muita informação, me parem, vocês já sabem que eu sou confuso, então agora podem me ajudar a criar plataformas na própria palestra. Imagina, Rafa, você é bem tranquilo. Ô, Rafa, Oi? o que você acha que funciona mais? Desenho, ou isso é muito individual ou é muito de cada um? Você acha que tem algo que funcione mais? Desenho, cores, não sei. Uhum. Como é que você vê isso, assim? Se tem alguma dica nesse sentido ou se isso é mais individual, é de cada um vai ter que se perceber e montar a sua estrutura? Excelente pergunta. Como eu trabalho muito com jovens ligados à comunicação e artes, o que eu percebo geralmente, também fiz muitos anos de trabalho em organizações com crianças, assim, ONGs, era essa insegurança de se expressar por meio do desenho. Eu não sei desenhar, talvez seja a mesma insegurança do eu não gosto de falar em público, ou eu não gosto de me expor, né? Eu tenho medo do que eu não sei. E no desenho acontece a mesma coisa. Se você se sente inconfortável em desenhar, porque se julga muito, não desenha, faz só palavra. Aí pode ser um mapa mais conceitual. Muda um pouquinho a tua forma de fazer a lista do mercado. Faz uma flor no meio, faz um carrinho no meio, faz a máscara para você não esquecer. Tentar desconstruir um pouco um pensamento que é até produtivo de escala industrial linear. Tentar deixar ele mais híbrido, mais fluido. Então, indiferente. Claro, se a gente trabalha com ícones ou pequenas informações, a abstração ela é a mesma que acontece quando eu aprendo uma língua. Então, se eu aprendo em inglês face, em inglês vai ser face, mas pode ser o mesmo do português, do face. A escrita é a mesma. Eu vou fazer um raciocínio rápido aqui só para ilustrar isso. Por exemplo, imagine o homem das cavernas que lá atrás tinha pensado nisso aqui, ó. Vocês estão me vendo aí? Essa linha aqui. Vocês estão vendo eu desenhando o quadro, gente? Só por favor me dê um feedback. Estamos. Então, legal. Imagine esses dois grafismos. Um homem das cavernas há 35 mil anos atrás, fazendo essas duas linhas. Certo? Ele poderia estar representando aqui um pedaço de galho e uma pedra, que ele quer deixar redonda. Esse mesmo grafo, hoje, a evolução do homem de metanarrativa, de compreensão da imagem, de cognição, ela evoluiu tanto que eu posso dizer que o 1 e o 0 hoje é código binário, com o mesmo grafo. Então eu posso brincar aqui que o 1 e o 0, que lá atrás era uma flecha e uma pedra, levaram o homem à lua. Então o mesmo grafo continuou. O que é que mudou? A minha compreensão desse grafo, a minha compreensão dessa mínima linha. E se eu olhar para trás, os maias fizeram isso, os hieróglifos traziam isso. Uma série de civilizações, e até foi a mãe Lise que me emprestou um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. O que esse cara faz nesse livro? Ele interpreta todos os desenhos existentes no planeta no mesmo período e percebe que muitas coisas estão acontecendo sem ter internet, há milhares de anos atrás. Então ele tenta interpretar a psique coletiva humana por meio da ilustração existente, que era a forma com que o ser humano naquele momento se representava, de forma mais pictórica, mais imagética. Conforme a gente foi evoluindo e o processo industrial foi criando muitas caixinhas, e mesmo na ciência, a gente foi se fechando muitas vezes, isso obviamente nunca é regra, mas a gente foi privilegiando muito a compreensão textual. A academia é um exemplo disso. Eu sofro muito na academia por tudo ser cobrado em produção textual, enquanto a minha produção natural é imagética. Para vocês terem uma ideia, o primeiro doutorado defendido em imagem, em narrativas em quadrinhos, aconteceu em Harvard agora em 2018. É um doutorado defendido em Harvard, todo história em quadrinhos. Então pode ser que daqui a 20 anos ele tenha uma série de cientistas no mundo entendendo que a narrativa, isso já existe em outros lugares, o mesmo processo de pensamento da arte é o de um cientista. O mesmo potencial que nos dá o texto, nos dá a imagem. E não pesar tanto um lado ou o outro, respeitar o teu jeito de se expressar. Então, volto para a pergunta de quem fez.
como você se sentir confortável. Tenta ser híbrido, talvez seria um modelo ideal. Meio texto, meio imagem, eu acho que pode ser um caminho interessante. Não sei se eu respondi a pergunta. Super, muito Então, bom. beleza. Joia. Então, só voltando ali para outra tela. Aqui. Então, tem esse raciocínio de você pensar. Beleza? Eu acho que eu não queria ser muito cansativo aqui. Eu acho que um raciocínio principal meu seria esse. A partir daqui, a gente poderia fazer responder a dúvidas que vocês têm. Posso ficar à disposição para as dúvidas. Ou eu posso trazer mais sugestões de como pensar a relação imagem e texto. Queria que vocês me dessem feedbacks aí do que vocês sentem. Rafa? Oi, Emily. Tá me escutando, Rafa? Sim. Uhum. Como você já me conhece, né? A minha mente funciona muito diferente da tua, né? Ótimo. Eu tenho aquela parte de cientista que está meio escondida, mas ela existe, né? Foi a minha formação toda. Certo. E a dificuldade que eu tenho de expressar isso de outra maneira. Porque você falou uma coisa muito legal aí. A ciência e a arte, entende? É outra maneira de se expressar. A ciência é uma coisa e a arte é outra. E são todas expressões que você vai desenvolver, né? Eu tenho, então, essa dificuldade de fazer essa expressão aí que você desenvolve e dar a entender alguma coisa. Que alguma coisa seja entendida dali, sabe? Então, digamos assim, o meu processo de desenhar é difícil. Eu vou ter que começar escrevendo e colocando as ideias, né? Então, eu tenho que desenvolver um outro tipo de coisa. Como é que eu me encaminho para talvez chegar num modelo gráfico assim? Legal. Então, eu vou te fazer um convite, assim, Marlise, de a gente ressignificar o termo desenho. O desenhar, ele significa projetar. E os estudos atuais, eles não separam mais, ou estão tentando fazer uma aproximação da arte e da ciência. Um exemplo máximo disso é o Leonardo da Vinci. Talvez ele tenha sido da nossa civilização um dos maiores caras a fazer essa integração. E o jeito dele pensar, embora artístico, era de um cientista. Então, eu participei de uma experiência, eu estava fazendo parte do doutorado na Itália, início do ano, e eu participei de uma experiência lá com a Universidade de Parma, onde aconteceu a seguinte situação. Eles colocaram em mim eletrodos para medir o cérebro, a pulsação elétrica, o sentido elétrico na pele e o sentido batimento pulmonar. E a gente visitava uma série de obras com um conceito único dentro de um museu, e eles fizeram várias medições e faziam mais 4 perguntas para ver qual era a minha relação com aquele assunto. E o assunto da exposição era o afeto. E aí, depois de visitar 10 obras, eles faziam uma medição e entrevistaram 1000 pessoas durante um ano. Qual era a tentativa ali? Tentar aproximar a nossa leitura de mundo com a leitura fisiológica. Então, aproximar ciência e arte. A minha crítica, a minha conversa com o pessoal lá foi que talvez a gente devesse ir além e compreender o aspecto metanarrativo de espiritualidade envolta ali, que não estava sendo medido. Que é talvez, na minha ingenuidade e ignorância aqui da yoga, é o que vocês propõem para as pessoas. É sair, dar esse respiro e olhar de um jeito diferente, né? Se sentir de um jeito diferente, não somente o físico. Fazer um convite onde talvez o físico seja um resultado do olhar de fora, né? Então, nessa experiência que eu tive lá, existia já essa tentativa. A ciência fazendo essa medição de conexão à arte e processo científico. Então, claro, o grafismo, início de desenhar gráfico, ele é somente uma interface, né? Ele é uma representação. Talvez o bloqueio seja muito mais, talvez, vou chamar aqui de bloqueio, mas não sei se é certo. É só uma restrição de representação, mas talvez a gente pense muito parecido.
E muitos de Sim, nós... não, concordo né? com você. É. É só... E o bloqueio existe, sabe, Rafa? Aquela dificuldade muito grande de, talvez, porque que nem você mesmo falou, né? Você era muito... tinha restrições com a tua mania de desenhar, né? Você era criança, lembra? Sim. Então, é isso. Mas eu acho que é uma coisa, assim, que dá para ter continuidade, sim, Rafa. Obrigada pela resposta. Rafael, eu tenho uma dúvida sobre o comentário da dona Marlise. Legal. Dona Marlise, a senhora falou que tem essa relativa dificuldade em expressar o seu desenho. Essa leitura do desenho seria para você ou para a pessoa que você está mostrando a mensagem? A senhora se compreende no seu desenho? Sim, sim. A dificuldade seria transmitir alguma coisa. Você colocou bem. É dificuldade Isso. na transmissão do que eu queria dizer. Exatamente. Por palavras é muito mais fácil. Exatamente. É isso aí. Ô, Rafa, acabei de fazer meu mapa aqui, tá? Eba! E pegando um gancho da Marilise, eu não sei desenhar, mas para mim pouco importa. Isso para mim não é o importante. Ótimo. Né? E eu vou ter que dar uma luzinha. Eu estou em Malta, praticamente que presa em Malta. Eu não consigo sair. Então, o meu centro do meu mapa, tá? De acordo com o que você colocou, é voltar para o Brasil. É o meio. É o centro. Legal. Tá? E aí eu voltei. Fui para por que eu vim para cá? Chegou no stop. Stop. Tá. Tá. O stop, qual que era? Coronavírus. Tá? Aí tem aquele bichinho que a gente está acostumado a ver. Tá. Né? Em função disso, ocorreram várias situações aonde eu tive que... aí vem assim, um monte de pontinho de interrogação. Tá. E ao lado do ponto de interrogação, alguns desenhos, tipo, eu nadando, eu num barco, eu num avião, tá? Ótimo. E a situação, voltar, não. Aí eu fui eliminando. Barco não, nadar não, avião é possível, ficar aqui é possível. Então, assim, eu consegui ter insight agora, tá? De alternativas de saída. Excelente. Então, eu achei muito legal. Eu fiz um desenho que, assim, se você olhar, outra pessoa olhar, ninguém vai entender, mas eu entendo. Perfeito. E para mim foi muito legal. Perfeito. Eu acho que essa palavra é tudo. O eu entendo. Eu acho que é isso que é o mais importante ali. É o mais importante. E acho que é muito difícil a gente se isentar do julgamento. Com certeza. Isso é uma coisa que eu aprendi com um amigo meu, em 2012. Eu fui fazer um projeto de ilustrar, como eu sempre tive que ilustrar conceitos dos outros, em 2012 eu conheci uns amigos meus que têm deficiência. Uma tetraplégica, um paraplégico e um baixa visão. E eu aprendi tanto com essas pessoas, mas tanto, de tudo que eu havia me cobrado durante muito tempo, entender que eles aceitam a própria condição com uma maturidade tão bonita, e eles trazem tanta verdade em compreender limitações, que isso é muito valioso assim, para a gente pensar a compreensão da autoimagem. Com certeza. E quando eu cheguei aqui nesse monte de ponto de interrogação, alivia a ansiedade. Alivia, sabe? Exato. Porque você enxerga, né? Você visualiza através de um desenho meio louco que eu pus aqui no papel, sabe? Até assim, a possibilidade de eu ficar aqui por mais tempo dói menos. Exato, muito bom. Você falou uma palavra legal. Você falou uma palavra legal também, que é o terapêutico, né? É verdade, porque você visualiza. Isso facilita insight e diminui a ansiedade. Perfeito, perfeito.
Eu achei muito legal, viu, Rafa? Obrigada. Imagina. Eu que Bem, agradeço. Rafa, aqui é o Polaco. E aí, pô? E aí, tudo bem? Bom, cara. Eu queria só fazer um comentário rápido, sei quem tá no fim, mas vendo tudo isso aí, eu tô vendo até que tem um colega meu que tá participando aí, o Anderson, trabalha comigo lá na empresa. Opa, fala aí, Wilson. Escrito do checkpoint é muito o que... E aí, Anderson, tudo bem, cara? E tudo aquilo que você focou ali do escrito, do checkpoint e tudo mais, cara, é muita nossa realidade. E, inclusive, até uma coisa que eu e o Anderson, a gente é colega de trabalho e ele tem uma visão bacana disso, até na maneira que ele desenvolve o trabalho dele nessa parte mais visual. E uns tempo atrás a gente fez um material para uma visita de um gerente nosso, com uma colega que não pôde entrar porque eu mandei o convite muito em cima da hora, a Mônica, e a gente fez todo esse trabalho como se fosse não é um mapeamento mental, mas com a parte gráfica, sem ter muita coisa escrita, para que as pessoas consigam ver realmente e segurar na mente a imagem, entendeu? E eu acho que foi muito legal, porque a gente não usou nenhum computador, nenhum display de PowerPoint, nada. Simplesmente o desenho e a gente ia caminhando por ele, facilitando muito assim a explicação. Foi bem legal e eu acho que conecta muito com o que você está falando aqui. Sim. Tem uma coisa que é maravilhosa que você está dizendo, Polaco, que as empresas têm entendido, que quando a gente trabalha com pensamento visual, o compartilhar a visão é fundamental. Essa visão compartilhada permite que a equipe toda tenha uma jornada de sentido, né? E que às vezes ela não é simplesmente compartilhada. Então, até um dos processos tem uma metodologia chamada SQUID, de um consultor do Google, que trabalha com pensamento visual, que ele chama de SQUID. E nesse SQUID, o V aqui, é uma metáfora do visão. E ele sugere que a primeira coisa que a gente tem que pensar é nessa visão. E essa visão, quando vocês forem fazer os mapas mentais de vocês, pode ser esse centro. Então, a primeira visão pode ser um problema, pode ser onde eu quero chegar, pode ser uma dúvida, como a colega colocou ali. Pode ser que me levam ao primeiro lugar de alternativas e insights. Você pode colocar algumas palavras-chave no meio dessas conexões. Você pode sugerir, quando for pensar em tempo, uma timeline para pensar em paralelo, mas sempre deixar essa visão clara de centro, né? Esse centro pode ser, não se cobrar tanto onde ele está, ele pode ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, pode ser do lado, mas que ele seja de alguma forma, um polarizador, né? Então, bem boa a tua colocação, Polaco. Obrigado. Legal, Rafa. Esse centro, Rafa, seria o ponto de partida, né? Perfeito, de repente, no caso da Bel, aquilo que estava incomodando, ou alguma inquietude, algum ponto, né, onde você precisa parar para pensar, exatamente, vai parar para entender tudo que está rolando, né? Inclusive, se, por exemplo, vamos supor que você queira colocar aqui uma viagem. Então, vou colocar um ícone aqui de Maps do Google. Quero ir para esse lugar. Mas aqui no meio eu preciso tomar uma decisão. Os americanos usam muito losango para representar o momento decisório, né? Então aqui vou ter que tomar uma decisão. Se aqui eu preciso decidir algo, coloque esse losango e fala, preciso definir o custo, preciso definir quem vai comigo, bem simples assim, quem vai comigo, e preciso definir, sei lá, se o ônibus vai estar lá esperando. Depois que eu definir esses 3 tópicos, aí sim eu vou saber para onde eu vou. Sabe, então... Rafa, eu fiz isso sem querer. Eu fiz assim, uma opção que eu pus, né, de sair daqui, fiz o mapinha da Inglaterra. Legal. Né? E aí eu pus no meio da linha, que não dá para eu mostrar para você, eu pus no meio da linha uma barreirinha, né? Tipo, lockdown ou não, na Inglaterra. Por que eu pus a Inglaterra? Que eu tenho parente lá. Então, para mim, seria interessante sair por lá. Só que aí eu pus esses questionamentos no meio. Né? Eu não usei o losango, né? Mas eu usei uma barreira. Assim, né? E aí, em cima da barreira, os desenhinhos. Olha que legal, gente. Adorei.
muito bom, perfeito, perfeito. A gente poderia ir muito além, assim, nessas correlações, né? Tem estudiosos que falam do processo dialético e das estruturas que se pensa quando vai correlacionar imagem e texto, mas aí a gente já vai se estender para uma aula e o objetivo não é ficar chato aqui. Mas quem tiver interesse pode mandar mensagem, e-mail, aí eu compartilho. A base é muito o processo dialético quando a gente ensina uma criança, né, de correlacionar. Você vai mostrar uma maçã para uma criança, ela vai ver primeiro o desenho da maçã, ela vai ouvir maçã na linguagem que ela estiver aprendendo, mas eu gosto sempre de brincar com uma amiga nossa que deu o nome do peixe de gato. Então, ela, nesse processo dialético, ela ressignifica, né? Ela muda isso para brincar. E nesse diálogo existente entre o que eu vou criar e o que eu vou representar, tem um mundão aí de coisas para a gente pensar. Por isso que o mapa ajuda a fazer esse registro, né? Mesmo que rizomático, ou aberto, ou orgânico, ele deixa num canvas, ele explicita, ele cria um modelo para você olhar do jeito que você quiser. E é só pôr no papel, né? Não tem um segredo maior. É mais um jeito de pensar. Ficou aberto aí se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser trazer alguma consideração. Legal, Rafa. Rafa, eu sou grata, adorei, viu? Foi muito bom. Me ajudou bastante. Eu acho que o Rafa plantou uma sementinha, né? Porque fiquei com vontade de desenhar também, fiquei com vontade, não de desenhar, porque não vai sair aquele desenho, mas... Eu desenhei. Olha, posso começar a tentar, mas que já vieram alguns assuntos assim que eu posso já colocar no papel e que vai ficar muito mais fácil de entender, de desenvolver. Já pensei no Alessandro também, de umas coisas que a gente tem que organizar, que a gente pode organizar através desse mapa ou com uma timeline. Você não pensou, Alessandro? Simone, só para você saber, eu adoro desenhar, eu sou maluco por isso. Estou me penalizando há muitos anos, porque com a entrada da informática eu interrompi o desenho manual, então isso é uma coisa que eu preciso me corrigir. E agora eu queria perguntar para o Rafael, mas pensei também, Simone, pensei bastante já. Rafael, nós temos uma área não digo de conforto, mas uma área de segurança, uma área de proteção nossa. A minha é a comunicação, a estratégia, a vivência corporativa. Se eu chegar para o Rafael e tirar o papel e a caneta, tirar as cores, tirar o lápis do Rafael e deixar só a comunicação verbal, como é que você se sente? O pessoal fez pergunta muito fácil, então quero complicar um pouquinho. Nossa, muito boa essa, hein? Tirei papel, tirei caneta, tirei as cores, deixei o Rafael com a roupa do corpo e a voz. Como é que você se sente, Rafael? Muito boa. Eu acho que a gente tem uma capacidade de se auto-organizar. Eu gosto de um conceito de um chileno chamado Humberto Maturana, num livro que eu tenho sempre ele em mãos, que é esse aqui, ó. Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano. Legal. Ele usa um conceito nesse livro chamado autopoiese. A autopoiese é a nossa capacidade de se autorregular, seja constante com o entorno, seja de pensamento. E é a resiliência que a pessoa, quando perde uma perna, ou quando perde a visão, ela vai criar. Então, se você me tirasse hoje o que eu mais gosto, eu ia ter que me autopoiesar. Por meio de novas emoções, novas ressignificações, eu ia ter que sobreviver. Né? Então, eu espero que eu tivesse essa consciência. Ainda que os meus amigos com deficiência falam assim, tem pessoas que levam 10 anos para uma autoaceitação, enquanto que quem nasceu com uma deficiência não tem nenhuma porque não vê a normalidade ou deficiência. Então, é muito entender uma nova condição e ver o que eu faço com a informação que eu tenho. O que eu faço com o novo ser. Né? O que eu faço com o meu defeito, o que eu faço com a minha angústia, com a minha dor, enfim. Eu acho que eu buscaria ressignificar. Eu fiz teatro quando eu era criança porque eu era muito tímido.
Então, me ajudou um pouco. Eu acho que eu ia fazer teatro. Mas como Legal, é uma respondido. questão, né? Porque a gente vem muito padronizadinho e aí isso é muito natural nosso, né? Essa forma de expressar através de desenhos ou de fazer criações assim, né? Sim. Então, e aí a gente vem meio que condicionado a seguir o padrão, né? A ficar na linha e a gente vê quanto é importante voltar um pouquinho para trás e buscar isso. E aí a gente vai começando a encontrar esses pequenos bloqueios, né? Super. Na verdade, é não deixar fluir, né? Assim, você se permitir fazer um desenho que não fica tão bonito, né? Como você disse, não olhar a perfeição, mas qual é a intenção daquele desenho, né? O que ele está querendo expressar. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? A gente tira um pouquinho esse peso de querer ser muito alinhado, né? Porque não é a intenção, é sair desse padrão, né? Acho que essa ideia mesmo, muito, muito legal. E eu gosto dessa coisa visual, assim, eu gosto de montar e trazer isso para a mente, sabe? Então, acho que vale muito mesmo. Eu vou começar a praticar, Rafa. Legal, Cris. Depois contamos como é que vai o processo aqui. Legal. Tem uma frase no Nietzsche, Cris, que eu acho que ilustra bem o que você está dizendo, que ele fala assim: a maturidade é você levar seriamente o ser criança. Então, o compreender esse não compromisso que a gente tem quando a gente é criança, porque hoje um adulto geralmente tem o desenho que ele parou de desenhar com 10, 12 anos. Porque a gente entra naquele modelo prova, escrita e textual e a pessoa para de desenhar. Então, o desenho reflete, até o título da nossa palestra seria Espelho da Alma, né? O desenho reflete, talvez, essa nossa interrupção com 10, 12 anos de uso do imagético e privilégio ao texto, ou privilégio ao racional linear. E aí isso está presente em várias outras coisas, né? Na nossa necessidade de ser produtivo. Na academia, todo dia, toda semana, a gente preenche relatórios, todo mundo nos nossos trabalhos tem relatórios. O que significa o ser produtivo? Na arte também tem isso. Espera aí, eu sou um artista porque eu produzo mais? Não, porque eu produzo do jeito que eu quero. Então, eu acho que a arte faz um pouco esse convite de parar um pouco para pensar, assim. Ela é uma... tem um outro livro que eu gosto, que é esse aqui, ó. Eu deixei minha mão para ilustrar. Esse livro aqui, para quem tiver interesse, é de uma filósofa chamada Márcia Tiburi, e é um livro chamado Diálogo Desenho. A Márcia, eu ilustrei durante 2 anos os textos da Márcia. Ela foi candidata ao governo de São Paulo, está exilada em Paris, enfim. E eu aprendi muito com a Márcia o aspecto filosófico da imagem. Claro, tem uma vida ainda para aprender, mas ela fala o seguinte: a partir do momento que você está em frente a uma folha em branco e você vai colocar um ponto em movimento, você passa a iniciar a subelevação. Essa sublimação que agora eu vou transformar algo que está parado e vou dar uma energia para que isso aconteça. E olha o quanto isso pode ser metáfora de nós mesmos, né? Onde eu estou, vou colocar esse movimento. Para onde ele vai? O que eu vou desenhar? O que eu me transformo? O que eu faço com os materiais que eu tenho? Com as pessoas que estão comigo? Qual vai ser o meu desenho? Qual vai ser o meu projeto existencial? Então, a arte, o ato criativo, o processo criativo passa a ser uma metáfora existencial. Claro, eu vou longe porque eu me interesso nisso, mas para mim faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, eu vejo dessa forma, né? O desenho como um catalisador para a gente. Sim, com certeza. Vamos praticar. Massa. Rafa, só para lembrar isso que você acabou de falar, você lembra da Anice da Silveira, né? O que ela fez de trabalho, né, com os pacientes, os doentes mentais, né, através da imagem. Ela revolucionou a psiquiatria na época dela através da imagem. E para mim isso tem muito sentido, sabe? Sim. É isso aí. Obrigada. Tem, Isabel,
um dos livros clássicos que a gente trabalha na arte e desenho é um livro chamado Drawing with the Right Side of the Brain, Desenhando com o lado direito do cérebro, de Beth Edwards. E esse livro foi feito nos anos 70, quando eles faziam experiências para entender pessoas que tinham epilepsia. E aí eles perceberam que o lado direito do cérebro carregava mais o nosso imagético, o artístico. A Adri, minha esposa aqui, que é da dança, ela tem essa inteligência corporal que é dela. E talvez isso esteja no aspecto direito do cérebro. Mas, com o tempo, eles foram percebendo que justamente a parte do cérebro que eles cortaram lá atrás para fazer esse livro ou para analisar essa experiência era justamente o cérebro réptil, que faz a conexão, o equilíbrio entre os dois lados. Então, a teoria dela se modificou e foi contestada, porque não é tanto o privilégio direito, nem tanto o esquerdo, é esse mezzo, né? Esse meio termo. Amanheceria conversando com você, viu? Porque eu sou apaixonada por isso. Que bom. É verdade. Rafael, a gente alcançou o nosso horário aqui da live. Eu pediria, em nome do grupo, que você deixasse para nós aí uma mensagem final motivadora aí para quem gostaria de começar, iniciar a expressar suas informações, suas atividades através do mapa mental. Qual que é a sua mensagem final para nós aí? Eu acho que a mensagem final é o se isentar tanto de cobranças e começar pequeno. Tem o sociólogo que eu gosto muito, que é o Edgar Morin, ele fala assim, no particular reside o universal. E talvez essa nossa letargia em começar qualquer coisa seja a mesma letargia que não muda o planeta, que não muda as pessoas. Que é esse primeiro passo, que é começar pequenininho, seja levando lixo, seja começando um desenho, seja conversando com alguém que eu não concordo, seja tentando ressignificar a minha dor. Então, a minha mensagem seria essa, esse primeiro pequeno risco que você faz com o teu próprio olhar. Seria meu convite. Isso me lembra o Mark Zuckerberg do Facebook, que ele fala simplesmente comece, né? Exato. Perfeito. Simplesmente comece. Perfeito. E não tem resposta pronta, né? A gente vai criando mais perguntas, eu acho. Posso fazer uma palavrinha rapidinho? Vamos lá. Só para finalizar. Me identifiquei muito com a fala do Rafael. E aí eu queria ver como que a gente faz para continuar aí acompanhando esse trabalho dele. Obrigado, Tarine. Eu vejo Tarine, eu não sei se é exatamente seu nome, mas... Tarine. Tá, legal. Tarine, eu atuo, geralmente, os meus trabalhos eu publico no Insta, no Face, e sou professor na PUC. Então, eu não sei nem te dar uma resposta. Assim. Talvez ao acompanhar a minha produção artística, se você me seguir no Face, pode ser. Ok. Né? Quanto a cursos, assim, eu trabalho na pós-graduação da PUC, no mestrado em Pedagogia e Linguagens, na Escola de Belas Artes de Arquitetura e Design. Então, a minha produção mais de curso está voltada para a universidade, né? Mas a gente faz falando pelo Face e tal. Eu costumo manifestar bastante, assim. Legal, agradeço a Simone e o Alessandro também por ter disponibilizado esse espaço. E se pudermos continuar, né, nesse contato aí, acho que é muito rico. Legal. Eu posso disponibilizar depois o Insta e o Face do Rafa lá no nosso grupo, Tarine. Tá? Legal. E a gente pode acompanhar ele lá. Eu vou colocar aqui, Cis. Ótimo. Bom, Obrigada. A Carol, a Cris, né, do Estúdio Hatha Yoga, e a Pri também, que não pôde estar hoje com a gente. A gente quer agradecer de coração, Rafa, por você ter plantado essa sementinha e ter dado um start aí em muita coisa. Né? É uma pena que a gente não tenha um trabalho, como a Tarine falou, para a gente poder fazer essa análise depois da evolução. Mas quem sabe um dia a gente retorne, né, para a gente contar as experiências de
quem está colocando em prática, quem conseguiu, enfim. Então, eu queria te agradecer imensamente em nome do estúdio por ter aceitado estar com a gente hoje e estar no nosso espaço. Obrigadão, Si. Super obrigado. De coração também.